Fala galera, tudo bem com vocês? Espero aí que todos tenham tido um excelente final de semana, né? Estamos no domingo já, prestes a iniciar, na realidade já iniciamos, né? Mais uma semana aí, oficialmente começa domingo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na abertura de mercados, né? Como é que foi Nasdaq, o que está acontecendo aqui com as altcoins, com Bitcoin. A gente teve várias altcoins que subiram bastante nos últimos dias, né? Deu para surfar algumas ondas, né? Deu para surfar algumas boas altas. Inclusive eu quero começar falando da Pitch, né? Pitch que eu tinha falado aí uma semana atrás que eu tinha aberto uma posição grandinha. E no último vídeo, inclusive, eu falei que se subisse mais um pouco, tava mais ou menos aqui, eu ia realizar, né? Porque das moedas que eu vi, ela não mostrou tanta força assim, né? Quanto eu queria, como foi esse movimento aqui, né? Então eu esperava um movimento assim mais forte. E agora, na realidade, o que a gente está vendo é que ele está recuando, né? Ele subiu aqui e agora ele está aumentando a chance de buscar um fundo maior, né? Então, por essa razão, eu realizei lucro aqui e tô praticamente com a posição bem pequenininha agora, com stop aqui embaixo, né? Então, o meu lucro aqui eu já garanti. Por que eu fiz isso aqui, inclusive, também? Porque eu tô vendo a dominância começando a dar sinais de que quer subir, né? E como vocês já sabem, né? Eu sempre reforço isso. Quando a dominância está subindo, a gente vai ver as altcoins sangrando, né? A gente vai ver uma saída de capital das altcoins, né? Principalmente para o Bitcoin. Então, como ela está dando alguns sinais disso, eu preferi sair. Né? Então aqui a gente está vendo agora o gráfico do Bitcoin. Eu vou botar ele no tempo gráfico de 4 horas para a gente ver aqui um pouquinho melhor. Né? Eu tinha comentado algumas vezes que se ele passasse essa região aqui do retângulo, né, ele ia tentar buscar a próxima resistência, que é na casa dos 117 mil. Tá? Não chegou até lá, chegou em 116.500 mais ou menos. Né? E agora a gente vê que está dando uma embicadinha para baixo aqui, o que pode sim trazer uma correção maior ao longo dessa semana, né, para vir buscar uma base de preço aqui de novo, para a gente talvez ver mais alta. Né? É o que eu espero na realidade, uma correção aqui. Né, se vier nessa casa dos 113 mil de novo, é uma região bem bacana para pensar em compras. Né? Vamos dar uma olhadinha em Ethereum, né? Ethereum que brilhou legal nesses últimos dias, né? De quarta-feira para cá, ele. No último vídeo, inclusive, eu comentei, né, que quem quisesse se arriscar, tava interessante porque a gente tinha essa acumulação aqui que ela durou um bom tempo, né? Durou aqui, acho que foi 2 semanas mais ou menos. Deixa eu ver aqui no tempo gráfico semanal. Durou uma semana e meia mais ou menos, né? A gente vê aqui no gráfico semanal, vê que teve duas velas aqui de correção, né? E ele teve esse rompimento bacana aqui. Então, vou voltar para o tempo gráfico de uma hora, né? Que foi essa lateralização aqui, ó. E eu sempre falo, quanto mais tempo fica, maior é a porrada depois quando rompe, né? Então, a gente teve aqui o rompimento, foi buscar a região de 4.700, né? Quase uma região de topo ainda, né? E voltou a corrigir, né? Então, quem pegou aqui e realizou por aqui, tá ótimo, né? Já foi aqui um ganho interessante, né? Então, voltou a corrigir, né? Como várias altcoins, como o próprio Bitcoin. Então, o que que a gente tem aqui agora? A gente tem um padrãozinho aqui que é uma bandeira de alta, né? Um canalzinho de baixa, ou pode ser uma cunha também. E tem que ficar observando para ver, porque se vier uma movimentação mais forte de correção, tanto de Nasdaq, do Bitcoin, é difícil esse padrão aqui se sustentar, né? Ele, apesar de bater aqui em cima, que ele ficar fazendo isso daqui e se espremendo, existe uma possibilidade grande de ele acabar rompendo para baixo, se a gente vê uma correção maior, né? O ideal é o quê? É que continue corrigindo devagarinho aqui, de repente acumule aqui mais um pouco e faça mais um movimento de alta. Seria o melhor cenário, né? Mas Nasdaq é o que, né, tá mandando aqui ainda. Se a gente vê Nasdaq iniciando uma correção maior, né, tá subindo aí, fez um topo novo. A gente viu aqui ao longo dessa última semana que passou, Nasdaq fazer um novo topo, né? Fez aqui bem de leve, né? Foi no dia
10 de setembro, né? E foi buscar uma base de preço maior, né? A gente pode ver que vem fazendo ainda fundos ascendentes, né? Vem fazendo escadinha. Então, enquanto se manter nessa escadinha, né? Então, conforme a gente está vendo aqui agora, eu acredito sim que nessa semana a gente vai ver alguma movimentação de queda, né? Para buscar justamente essa escadinha, né? Então, já teve um novo topo aqui. Esse aqui foi um topo novo mais interessante, né? Não foi pequenininho que nem esse aqui, né? Esse aqui já foi uma movimentação mais interessante, né? Rompeu a região de 24 mil pontos, né? Isso aqui é uma marca histórica, né, para o mercado americano. Então, eu espero, né, para mim vai ser normal, esperado, né, que faça uma correção que venha justamente buscar alguma base de preço mais abaixo, né. Então, se voltar aqui na região dos 23.900, 24 mil pontos, para mim é bem plausível que isso aconteça para continuar tendo uma alta saudável, né. Tudo que sobe assim reto, ó, é perigoso, tá? É perigoso porque tem muitos ativos, né, que quando sobem assim, sem fazer base de preço, a hora que eles corrigem é uma porrada, assim, ó, faz um negócio maluco que nem esse. Diferente de quando a gente vê ativos que estão em tendência de alta saudável, né? Que é o caso aqui, por exemplo, do próprio Nasdaq, né? Ele vem fazendo isso, né? Buscando bases de preço. Então, mas isso aqui é um conceito que ele se aplica para qualquer coisa que tenha gráfico, tá? Tudo que subir assim é ruim, é perigoso no fim das contas, né? Porque vai ter uma realização de lucro muito grande, depois vai cair rápido, né? E a tendência de alta saudável é quando o quê? Vai fazendo base de preço, ó, vai fazendo assim, ó. Isso vai fazendo assim. Então, sempre que faz bases de preço, é interessante, né? O que não pode acontecer é, eventualmente, quebrar, né? Quebrar uma base anterior e começar uma possível reversão, né? Por isso que a gente tem que estar sempre observando se continua fazendo fundos ascendentes ou não. Então, aqui a gente tá vendo ainda fundos ascendentes, tá legal, mas, né, como eu falei, eu acho que essa semana a gente vai ver alguma correção para vir buscar uma base de preço um pouco mais sólida, né? Então falamos de Bitcoin, Ethereum, Nasdaq. Vamos falar da dominância aqui, ó, que é isso que está me chamando a atenção. É isso que inclusive me fez realizar um pouco de lucro, né, em algumas operações que eu fiz nos últimos dias. A dominância a gente está vendo aqui no tempo gráfico diário. Eu vou ligar aqui as nossas EMAs para dar uma olhadinha. Deixa ela carregar. Vamos ver aqui o tempo gráfico semanal. Ó. No semanal, né, a gente teve aqui uma rejeição, tentou perder essa EMA aqui de 100 períodos, né, que é a laranja. A gente pode ver que ela vem aqui de baixo, ó. A gente tentou perder ela, mas subiu. Se a dominância voltar aqui para cima e ficar trabalhando aqui, a gente vai ver as altcoins sangrando, né? Então, num tempo gráfico menor, eu vim aqui, por exemplo, no tempo gráfico de 15 minutos, eu já consigo ver que ele fez aqui um pullback, ele fez uma movimentação aqui de alta, né? Ele perdeu um fundo, né? O último fundo foi em 57,5 aqui mais ou menos, ó, 57,52, chegou a 57,25 e fez aqui um pullback, né? Subiu aqui nessa região de novo. Para mim, o que é bacana? Se continuar caindo assim, ótimo, perfeito, né? Tudo continua saudável, né? Mas como eu vi essa movimentação aqui, eu preferi realizar lucro. Então, quanto mais a dominância cai, né, tiver fazendo novos fundos, são os melhores momentos para eu estar realizando lucro, né? Porque sempre que acontece uma movimentação assim, ó, de um novo fundo, tende a acontecer um repique, né? Então, para mim, o que é interessante agora? Eu vou esperar para me reposicionar. Se eu tiver algumas confirmações, se eu ver quebrando isso aqui para baixo, eu vou reentrar em várias altcoins, né? Ou se isso aqui continuar subindo, eu vou esperar chegar em um ponto mais alto, né, para mim fazer novas entradas em altcoins. Quando a dominância chegar, por exemplo, voltar a uma casa de 58, né, por cento, enfim. Tá? Como eu estou imaginando que Nasdaq vai corrigir um pouco essa semana, né?
como eu tô vendo a dominância fazendo já uma movimentação aqui de tentar subir um pouco mais, de fazer uma reversão, né? Esse novo fundo aqui não foi um fundo muito maior do que o anterior, né? Eu prefiro me proteger um pouco mais nesses casos, né? Eu fiz alguns trades legais e algumas moedas aí que eu tinha mapeado essa semana, né? Que eu falei para vocês. A própria Bake aqui, ó. A Bake eu peguei um trade bem legal aqui, ó. Eu tinha falado para vocês que ela estava interessante porque ela tinha feito já uma correção legal, né? Eu entrei mais ou menos aqui, ó. Entrei mais ou menos aqui. Cheguei a ficar negativo, né? Cheguei a ficar negativo aqui a quase 20%, mas eu não fechei a posição porque no tempo gráfico, deixa eu ver aqui, de uma hora aqui, ó. De uma hora eu ainda tinha essas emas aqui, né? Protegendo que serviriam como suporte, né? Então a Bake aqui foi religiosamente, né? Foi certeiramente nessa ema aqui e desencadeou uma alta bacana, né? Então da minha entrada, mais ou menos da onde eu realizei, deu quase 50% de lucro, né? Eu realizei mais ou menos aqui, ó. Essa região aqui, porque eu sabia que era uma resistência, né? Então, comprei aqui numa correção, né? E trabalhei dentro desse range aqui. Foi um trade de quase 40% para mim, tá excelente. Isso falando no spot, né? Então, assim, tem várias moedinhas aqui que fizeram movimentações grandes de alta, né? A WLD, por exemplo. A WLD, eu também falei dela rapidamente no último vídeo. Ela teve um rompimento bem expressivo aqui, no tempo gráfico semanal, né? Agora eu vou dando zoom. Vamos ver o tempo gráfico diário. Ó, a gente pode ver que ela está corrigindo essa paulada que ela deu para cima, né? Então, uma região de interesse para mim é essa aqui que eu marquei, né? Eu já tinha marcado isso aqui no último vídeo, então ainda não entrou nela, né? Mas, por exemplo, quem quiser comprar WLD, colocar na carteira, dá para pensar em escalonar ordens, né? Porque a gente não sabe o quanto vai corrigir. Eu imagino que vai corrigir um pouco mais ainda, né? Então, se WLD continua caindo assim, faz um preço médio, né? E mira em uma nova alta, né? Então, por isso é legal ver ativos que subiram bastante, né? Independente gostar do projeto ou não. É óbvio, se um projeto é mais sólido, já existe há mais tempo, isso favorece mais ainda. Mas como a gente está tendo a dominância em queda, né, nas últimas semanas, muitos ativos que são lançados, né, novos tokens, novos projetos, enfim, durante um período de bull run, durante uma alta expressiva e uma queda da dominância, eles tendem a se valorizar muito e muito rápido, né? Então é interessante pegar ativos assim para buscar a correção deles para uma nova alta, né? Deixa ele subir. Se perder o trem, não vai tentar entrar atrasado, se jogar no meio dele ali. Espera, né? Esse é o momento de analisar, buscar por bons pontos, montar uma estratégia para fazer uma reentrada em ativos assim que estão fortes, né? Que tendem a fazer mais uma onda de alta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a Sapien. A Sapien aqui foi uma que fez, por exemplo, isso que eu estou falando. Ó. É um ativo relativamente novo. A gente pode ver que subiu bastante, ó, e fez essa correção aqui. Então, esse tipo de correção aqui, que é o que eu venho buscando ultimamente, né? Buscando ativos assim, ó. Porque quando faz uma correção dessa aqui, eu sei que ela vai continuar subindo. Ou ela vai fazer sei lá, um topo duplo, digamos assim, ou ela vai tentar buscar uma nova máxima, né? Então, por exemplo, aqui esse ativo em específico, a Sapien, ela buscou uma nova máxima, né? Então, aqui a gente está falando da correção até o novo topo de mais 70%. 70% é ótimo. Isso aqui a gente está falando de uma operação que durou poucos dias, né? Vamos ver quantos dias durou isso daqui, ó. Desde a correção dela, durou mais 6 dias, né? 6 dias aí, em uma semana aí, 70%, né, de ganho. Então, é excelente. A Mix, eu também falei bastante no último vídeo, né, que é o token de uma corretora nova, descentralizada, etc. Eu consegui também pegar um trade bacana nela, né? Eu até, inclusive, tinha comentado de uma movimentação. Eu tinha deixado uma ordem mais ou menos nessa região de 12, né? Esperando que ela fosse pega nessa movimentação aqui, ó. Quando eu vi esse topo duplo aqui, tá?
Mas não foi o que aconteceu, né? Só foi pegar a minha ordem, de fato, deixa eu ver, foi dia 11, foi na quinta-feira, de quinta para sexta-feira que pegou, né? Eu gravei o vídeo na quarta, falei dela de novo, pegou minha ordem de quinta para sexta, né? Então, aqui é mais um exemplo de um ativo que estava forte, ó, quebrou um padrão gráfico, aqui a gente tinha um padrão, né? Ó. Esse padrão aqui, ele, quando rompe para cima, ele desencadeia uma nova alta, né, legal, mas como é um ativo que já tinha subido um absurdo, né? Esse aqui subiu em poucas semanas mais de 1.200%. Ia ser difícil ele conseguir fazer uma nova manobra dessa, né? Mais um feito mirabolante desse de pá, quebrar isso aqui e subir mais uma porrada, né? Existia essa possibilidade, mas eu fiquei mais de olho em perder essa linha aqui de tendência de alta, né? Aqui a gente tinha uma linha de tendência de alta bem nítida, que o preço vinha se apoiando aqui para fazer novas máximas, né? E quando perdeu isso aqui, eu já sabia que havia uma correção um pouco maior, né? Então pegou a minha ordem aqui de 12, mais ou menos nessa região aqui, e eu já sabia que essa região de 18, que era um topo anterior, né? Olha só como a análise técnica é um negócio bacana, né? Aqui a gente sabe que existe uma resistência nítida, né? A Mix não conseguiu romper isso aqui, ó. Bateu, 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 bateu. Então a gente tem 4 tentativas de romper a região de 18 e ela se entregou para uma correção maior, né? O ativo precisa disso. Se não consegue quebrar uma região, entra vendas porque os investidores percebem que ali não está passando, não vai ser agora, né? Então, quem consegue se antecipar a isso, por exemplo, realizar um lucro aqui que pegou aqui embaixo, maravilhoso, ou põe um stop loss, né? Quando a gente consegue identificar uma figura gráfica dessa aqui também, por exemplo, pegou no início da alta aqui, ó, na metade da alta, e eu não sei ainda onde vender, é ir subindo stop loss, né? Tu vai subindo stop loss. Ah, subiu mais um tanto. Beleza, vou subir mais aqui. Ah, subiu mais um tanto. Né? Fez um novo fundo, vai subindo. Ó. Então, fazendo um stop loss assim progressivo, né, que tu vai fazendo, acompanhando o ativo, tu ia sair dele, né, nessa estratégia aqui, ó, quando perdesse justamente essa linha de tendência de alta, né? Então, vamos supor que tenha pego um ativo desse lá embaixo, ó, vamos supor que pegou aqui, ó, né, viu uma movimentação de alta, resolveu entrar, né, 400% de lucro, seria o topo, né? Mas com stop loss daria 367% de lucro. Cara, eu não me importo, né? É uma estratégia que tu não vai se importar em estar pegando, vendendo exatamente no topo, porque tu não tem como adivinhar onde vai ser o exato topo, né? A gente tem padrões gráficos que nos ajudam, né, a definir maiores probabilidades de qual lado vai, né? Assim que funciona, para isso que serve a análise técnica, né? Para nos indicar movimentos que tenham mais probabilidade de acontecer do que outros, né? E é basicamente isso. Então aqui, pessoal, ó, como pegou a ordem aqui de 12, ó, foi mais um trade aqui de quase 40%. Né? Deu 47%, eu vendi um pouco antes, vendi mais ou menos em 40% de lucro. Para mim, tá ótimo, né? E agora o interessante dela é que ela tá acumulando aqui de novo. Tá? Eu, particularmente, não vou reentrar agora, apesar de estar bem... Tá bem interessante isso aqui, né? A gente pode ver uma acumulaçãozinha aqui, né? Se ela eventualmente romper para cima, a gente vai ver mais um movimento que dá para mirar em alvos aqui assim, mais ou menos, na região de 17, né? Talvez nem chegue em 18, né? Porque aqui já foi um topinho menor que o anterior, ó. Então, se vier fazer um novo topo aqui, pode ser que seja um pouco menor que esse aqui também. Então, eu já vou nem miraria mais em alvos lá em 18, né? Se acontecer um novo rompimento aqui. Ah, mas como ela ainda foi uma moeda que subiu muito, e tá meio que em aberto ainda, pode ser que ela dê uma flopada, né? Não sei aí, é um projeto super novo. Apesar de que, por ser de uma corretora, eu acho interessante sim para longo prazo, moedas assim. Então, quem quer mirar em spot, por exemplo, ou com baixa alavancagem, tá num momento interessante, porque aqui a gente tem um stop loss nítido, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um risco retorno bacana. Para fazer uma operação aqui, stop loss vai estar onde? Aqui embaixo. Se perder essa lateralização aqui, né, vai indicar que vai vir uma correção maior, né?
Se romper para cima, a gente sabe que vai vir uma porradinha legal também. Então aqui, ó, um risco-retorno de quase 5 para 1, mirando em um alvo em 15. Se subir um pouquinho mais aqui para 16, a gente já tem um risco-retorno de 5,71, que é melhor ainda. Tá? Então assim a gente vai indo. Deixa eu ver mais algumas moedas aqui. Ó, a Some, essa aqui eu não cheguei a pegar. Mas eu estava analisando ela também, ó. Projeto novo, moeda nova. Fez a porrada inicial dela, né? O rally de alta desses projetos novos, ó. Subiu aí 300% e fez aquela correção bacana, assim, para pegar essa segunda movimentação, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu pegar a Fibonacci. A gente for lá do topo, ó, a gente vê que parou na região de 0,68, ó, que é bem a região de Golden Pocket que eu falo para vocês, ó. Então, quando a gente escalou na ordens mais ou menos dentro disso daqui, ó, aqui, aqui na base, ó, pode ser uma em cima e outra na base. O preço médio disso aqui ficaria onde? Ficaria bem no meio se for duas ordens do mesmo tamanho, né? Botar, sei lá, $1.000 aqui na primeira e $1.000 aqui na outra, né? Então, tu fica com o preço médio bem no meio se os valores forem iguais. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ficaria com preço médio aqui na região de 1,4, né? E surfaria uma alta aí, que foi mais uma alta aí de mais uns 40 blocos por cento, né? Então, essa é uma estratégia que para períodos de alta, assim, de dominância caindo, é bacana, é legal, tá? Vale a pena fazer porque vai trazer bons resultados, né? Não que projetos grandes, é que projetos grandes eles vão andar mais devagarinho, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Solana. Solana aqui, vamos ver quanto que ela andou em porcentagem aqui. Solana, aqui ó, desde esse último topo aqui que era importante, essa região aqui que ela estava tentando quebrar, tinha tentado quebrar várias vezes, a gente está falando aqui de mais quantos por cento? 17, a outra lá subiu 47. Vamos ver XRP. XRP que também rompeu aqui um padrão importante. Vamos ver quanto que subiu até agora. Subiu 10%, já corrigiu e agora 6% de alta desde que, né? Mudou essa configuração dele aqui. ADA. ADA ainda continua com essa região de 0,95 aqui bem atuando como uma resistência bem forte, né? Mas vamos pegar aqui dessa última movimentação dela. 15% de alta. Uma que entrou no radar também, que foi uma que eu já falei para vocês algumas vezes, foi a própria Doge, né? Doge aí do Elon Musk, a meme coin favoritinha dele. Tá rolando uns bafafás aí dela que também pode sair um ETF, né? Então, a Doge, particularmente, teve uma movimentação maior nessa última semana por conta disso, tá? Teve notícias aqui ajudando ela a ter uma movimentação um pouquinho maior, né? Então, mas aqui a gente já consegue identificar uma espécie de canal, né? Então tá lá no topo agora. Então já corrigiu um pouco, mas a Doge, né, é um projeto aí que das meme coins, para mim, acho que ela é a disparada mais interessante de se ter na carteira, porque a próprio Elon Musk dá suporte para ela, boas notícias vão fazer ela subir. O cara quer provavelmente utilizar ela em alguma coisa no futuro aí, seja para comprar alguma coisa no X, né? Seja para. Provavelmente ele vai trazer alguma usabilidade para Doge em algum momento. Ele já expressou isso publicamente várias vezes, né? Então eu acredito que ele tem a tecnologia e os meios para fazer isso acontecer, né? Acho que é o principal, né? O cara não vai falar ali uma coisa que ele não vai conseguir fazer. E com esse bafafá do ETF se tornou mais uma moeda interessante aí para, né, pensar em longo prazo, em pensar em, né, ela romper essa máxima dela aqui, né? Então, Doge voltou a entrar no radar aqui, ó. Ela subiu 36%. Aí a gente já está comparando ela com uma moeda das outras ali que a gente viu que são novas, que, né, corrigiram e tiveram movimentações fortes. Mas a Doge aqui, por conta de notícia, né? Ela teve um impacto melhor, né? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar, que eu posso falar ainda hoje.
Ó, moedinhas tipo essa aqui, ó, a AGE. Essa aqui, a AGE, eu tive ela no ano passado. Eu surfei uma movimentação de alta nela nesse período aqui, ó. Ela subiu bastante, 120 blocos por cento. Ó, essas moedinhas aqui, elas estão lá embaixo, ó, no tempo gráfico semanal, elas já estão esboçando uma reação, né, ó. Se a gente vê bem de pertinho aqui no detalhe, ó, a gente pode ver que já está trabalhando acima de uma EMA aqui. Então, essas moedinhas pequenininhas aqui também, vale a pena às vezes fazer um estudo, né, pesquisar algumas, porque algumas delas estão tentando fazer reversão de tendência, né? Então, a partir do momento que uma tendência dessa aqui é rompida, a gente vai ver uma porrada para cima também. Ah, Renan, vai ser tão grande que nem essa aqui? Vai ser tão grande quanto essa primeira de todas aqui? Acho muito pouco provável, tá? Sendo bem sincero e honesto com vocês. Mas isso não significa que tu não vá poder surfar uma baita onda de alta aqui, ó. Vamos supor que ela chegue até aqui. Estamos falando de 170% de lucro, né? Mais ou menos, ó. É uma região que vai ser uma resistência forte, é inevitável aqui, ó. A gente vê aqui vários toques aqui, ó. Essa própria região aqui. Então eu sei que aqui vai ser uma região difícil do preço passar de primeira, então aqui já pode ser um alvo. Mas o que que é importante? Esperar esse movimento de romper primeiro, né? Para dar mais segurança, porque como tem várias altcoins ainda nesse tipo de padrão aqui, ó, vamos ver mais algumas. Não, a Ondo tá mais forte, ó, e NJ. NJ tá mais ou menos ainda, né? A gente vê que tem aqui essa EMA forte aqui atuando. Vamos ver mais algumas. CKB, ó. CKB aqui já tá um pouco mais interessante, ó. A gente já tem aqui um fundo ascendente, né? Tem um fundo. Aqui a gente já tem um fundo ascendente, uma escadinha, ó. A gente tá vendo aqui uma possível rompimento também aqui, ó. Ó, CKB tá mais interessante. São moedas aqui que podem, né, a dominância voltando a cair, fazer movimentações assim. De novo, vai ser tão grande que nem essa aqui, essa porrada aqui. Não, muito difícil, tá? Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Vamos ver aqui a Filecoin também. Filecoin é uma que também já surfei algumas vezes ao longo dos últimos anos. Tá lá em regiões de mínimas ainda, né? E a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, acumulação, rompimento, porrada. Acumulação, a hora que tiver o rompimento, porrada. Tá? Então, várias moedinhas ainda estão em mínimas. E, na minha opinião, ainda vale a pena deixar ali uns pila, porque tem essa grande probabilidade, né? Mas como tem muitas nessa situação, é arriscado botar tanto capital assim, né? É mais seguro, né? Para quem quer ser um pouco mais conservador, esperar que elas façam um movimento maior de reversão. Ó, por exemplo, aqui ó, a Ape. Ape aí que moeda super famosa, já teve estabelecimentos aí aceitando Ape como pagamento e tudo mais. Hoje em dia a moeda vale nada. 0,60 centavos de dólar, né? Uma moeda que chegou a 27 dólares por unidade na Bull Run de 2022. Março de 2022, estava valendo 27 dólares. Né? Estamos falando de 97% de desvalorização. Então, assim, pode ser que a Ape volte lá para patamares um pouquinho melhores? Pode, plausível, né? Mas isso que eu digo, essas moedas assim jamais, não vou dizer jamais que é uma palavra muito forte, né? Mas dificilmente vão alcançar essas máximas aí que tiveram, né? Então, Ape para mim aqui super fraquinha, né? Mas, de novo, pela, pelo, pela importância, não vou dizer nem importância, pelo nome que o projeto tem, ela provavelmente quando fizer romper isso aqui, ela vai querer fazer uma movimentaçãozinha interessante aí para voltar a 1,40, enfim. Já dá para surfar essa alta, né? Pegar esse movimento. Deixa eu ver que mais. Uma aqui que dê para falar. Nier. Ó, Nier aqui também é interessante, ó. Já estamos vendo aqui
Fundos ascendentes, ó. Dessas aqui que eu mostrei, por exemplo, a NIR aqui, muito mais forte que a APE. Tá bem mais forte que a APE, né? O tempo gráfico semanal tá me dizendo isso. A gente já tem uma escadinha aqui no tempo gráfico semanal. Então, ó, entre, por exemplo, APE e NIR tá mais interessante. Vamos ver o que mais. A VAX. A VAX também andou tendo notícia recente. Parece que os fundadores estão criando mais 2 empresas para captar uma quantidade grande de dinheiro, né, um IPO, para investir na própria VAX. Tá? Então, a VAX que estava já num movimento aqui, numa lateralização, ó, né, uma acumulação, ó, mas de novo, parecida, por exemplo, com a NIR. Ó, vamos comparar a VAX aqui com a NIR. Vocês verem aqui o que eu estou falando. Aqui a gente tem a VAX do lado esquerdo. Deixa eu tirar aqui os indicadores para ficar mais clean. Aqui a gente vai colocar a VAX e aqui a gente vai colocar a NIR, né? NIR. Ó, a VAX, tempo gráfico diário, semanal, semanal, pronto. As duas estão no mesmo tempo gráfico. O que vocês veem de parecido aqui? Eu digo para vocês, ó. Aqui a gente tem uma acumulação que rompeu. Aqui a gente tem uma acumulação, mais ou menos essa região aqui, e vai tentar romper, tá mais próximo. Por que eu sei disso? Porque aqui a gente vê fundos ascendentes, ó. Então deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Vou dar o zoom aqui. O que é o fundo ascendente, Renan? É quando vem fazendo a escadinha. Fundo, tem outro fundo, tem outro fundo e bom, né? Teve um movimento aqui da quebra desse padrão, né? Quebra desse padrão aqui, que é esse aqui. O que a gente está vendo aqui na NIR, por exemplo? A gente está vendo a escadinha também começando a acontecer, né? Então aqui tem fundo, tem outro fundo que não foi perdido, quase tentou ser perdido, mas não conseguiu. E a gente está vendo aqui o volume de compra ascendente, inclusive, ó, a gente teve um volume de compra aqui, o próximo volume de compra aqui está maior que o anterior, então tá bacana. Tá? Ir aqui, possivelmente teremos uma alta legal dela aí. Legal que eu digo, não dá para adivinhar, tá, gente? Ah, não, o Renan falou lá que vai subir um monte. Eu acharia plausível aqui para a NIR se ela romper essa estrutura aqui. Região aqui no mínimo de 3,50, pensando em alvos mais longos, 4,20. 4,20 blocks. E aí a gente tem aqui, ó, essa região aqui. 4,20, 4,30, mais ou menos aqui, ó. Tá? Estamos falando de quanto? 54% de lucro. Legal. E que vai te dar 54% de lucro em poucos meses? Me diz aí, gente. Da fixa, jamais, né? Talvez alguma ação americana. Lá também rola muito disso. Abertura de mercado lá que tem ação aí que começa valendo $1 e no mesmo pregão aí chega a 7, 8 dólares em questão de poucos dias e depois faz movimentos parecidos com o que a gente vê aqui em muita altcoin, né? Muito lançamento de altcoin que tem um hype assim. Lá acontece muito disso também, só que com ações, né? Aqui na nossa bolsa brasileira raramente a gente vê algo assim. Muito difícil. Bolsa estagnada. E acho que é isso, gente. O vídeo aqui já deu mais de meia hora, me alonguei um pouquinho mais aqui, mas acho bacana mostrar para vocês mais algumas altcoins, né? Linhas de raciocínio, para vocês entenderem. Ó, a Link aqui, por exemplo, Link também, ó, escadinha que a gente fala, né? Ó, escadinha, escadinha, escadinha. Então aqui, quem quer comprar Link pensando em, né, em que ela vai continuar subindo, para vir buscar alvos na região de 30, por exemplo, ou pelo menos um topo duplo aqui. O stop loss tá aqui, ó, tá bem nítido, tá abaixo desse fundo aqui, ó. Se perder 22, 21 e pouco, a gente já sabe que vai aumentar a probabilidade de fazer uma correção maior.
E aí o bacana é tu sair na hora certa porque tu fica com o teu capital protegido, né? Ou perde muito, ou perde pouco, né? E tu se prepara melhor para um melhor reposicionamento, né? Que tu vai ter um risco de retorno maior e vai lucrar mais, né? Vai ter uma margem de lucro maior. Beleza, galera? Então é isso. Se gostou, deixa um like. Vocês já sabem, qualquer coisa deixa nos comentários aí que no vídeo de quarta-feira eu abordo. E é isso. Uma excelente semana aí para todos nós. Valeu!